Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na estratégia por trás das recentes viagens do presidente Lula à Europa. Sabe, à primeira vista pode parecer só a rotina diplomática de sempre, mas, como a gente vai ver, tem um projeto bem mais ambicioso em jogo. Pois é, por trás de cada encontro, de cada aperto de mão, existe um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Essas viagens não são só protocolares, não, são movimentos calculados, pensados para conectar a política externa do Brasil com a agenda aqui de dentro e, claro, com uma disputa ideológica global que é muito, muito maior. Então, para entender isso tudo, a gente vai dividir nossa análise em 5 partes. Vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça para enxergar a imagem completa que o Brasil quer projetar lá fora. Bom, para começar, o quadro geral. A ideia aqui é que não estamos falando de viagens isoladas, nada disso. O que vemos é um esforço bem amarrado, deliberado, para reposicionar o Brasil, para que o país volte a ter uma voz ativa, uma voz relevante no cenário internacional. E olha, essa citação resume perfeitamente a ideia central. A diplomacia deixou de ser uma ilha. Agora ela está profundamente conectada com o que acontece na política aqui dentro e com as grandes batalhas ideológicas que estão definindo esse novo posicionamento do Brasil no mundo. Então, o ponto crucial é este. As ações internacionais do governo são, na verdade, desenhadas para reforçar e projetar uma visão política e social muito específica, não só para o Brasil, mas para o mundo. É um jogo onde o que acontece dentro e o que acontece fora se alimentam o tempo todo. E agora a gente avança para ver como isso funciona na prática. Vamos focar em como pautas que são nossas, daqui de dentro, se tornaram centrais no discurso internacional do Brasil. E aqui a gente chega numa pergunta fundamental. A estratégia atual não só faz essa pergunta, mas tenta respondê-la de uma forma bem radical, transformando os nossos problemas domésticos em bandeiras internacionais. O que é realmente interessante aqui neste slide é esse contraste. Historicamente, essas duas áreas, a política interna e a externa, eram mantidas bem separadas. A abordagem de agora faz o contrário, ela funde as duas de propósito, usando a política externa como uma grande plataforma para os debates internos. E esse exemplo ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só, uma pauta trabalhista, como o fim da escala 6 por 1, é levada para ser discutida lá em fóruns europeus. Com isso, o debate deixa de ser uma coisa só nossa, local, e passa a fazer parte de uma discussão global sobre os rumos do capitalismo. E aqui está o diagnóstico por trás de toda a estratégia. A ideia é que a democracia perde força quando ela não consegue entregar resultados concretos, reais na vida das pessoas. Por isso, a política externa passa a ter essa função de ajudar a reconstruir essa legitimidade, tanto aqui dentro quanto lá fora. Bom, e isso nos leva direto ao terceiro ponto, a tentativa de construir alianças internacionais que não são baseadas só em interesses comerciais, mas em afinidades ideológicas. Mas essa busca por aliados não acontece no vácuo, né? Ela é uma resposta direta a um cenário global de crise, com insatisfação social crescendo, avanço de extremismos, desconfiança nas instituições. É nesse terreno fértil que o Brasil está tentando plantar algumas sementes de convergência. E é exatamente aqui que o conceito de sul global ganha uma importância enorme. Não é só uma definição geográfica, mas sim um espaço político, onde o Brasil tenta articular as demandas para uma ordem mundial com regras um pouco mais equilibradas para todo mundo. O objetivo, portanto, é bem claro: criar uma frente unificada, com aqueles que enxergam os problemas do mundo de uma forma parecida. A partir daí, a ideia é propor soluções em conjunto e fortalecer uma narrativa alternativa diferente da dominante. Ok, agora vamos entender como o Brasil está usando seus princípios diplomáticos de sempre, como o multilateralismo, só que num cenário global que é totalmente novo e muito mais disputado. O multilateralismo é um pilar histórico da diplomacia brasileira, não é de hoje. A ideia é defender uma ordem internacional que seja baseada em regras, na cooperação e que se oponha a decisões unilaterais das grandes potências. Nesse jogo complexo, o Brasil busca ocupar um espaço bem estratégico, aquele de um ator que consegue conversar com diferentes polos de poder, como Estados Unidos e China, mas sem um alinhamento automático com ninguém, preservando sua autonomia para defender uma agenda própria. Mas é claro que nenhuma grande estratégia vem sem desafios. Agora a gente entra na parte talvez mais difícil, o choque entre a ambição e a realidade. É aqui que a narrativa enfrenta suas maiores contradições. No coração do discurso internacional brasileiro hoje,
Existe uma crítica bem explícita ao modelo econômico que dominou o mundo nas últimas décadas. A lógica dessa crítica é apresentada quase como uma cadeia de causa e efeito. A tese é que certas políticas econômicas, focadas em austeridade, não foram só um problema econômico. Elas teriam gerado uma crise social que, por sua vez, minou a credibilidade da própria democracia, abrindo espaço para o extremismo. É uma conexão direta entre economia e política. Só que, na prática, a coisa é bem mais complexa. Porque como criticar um sistema econômico global do qual você ainda depende? Como projetar uma visão unificada para o mundo com um país politicamente tão dividido? E como navegar num cenário internacional marcado pela competição feroz entre gigantes? São os grandes limites. Então, o ponto crucial é esse. O grande desafio vai ser traduzir essa narrativa ambiciosa em políticas que funcionem, que sejam sustentáveis, navegando entre o que se deseja e o que de fato é possível fazer. E a gente termina com essa reflexão. A estratégia brasileira é uma aposta alta, uma aposta na força das ideias para influenciar a ordem global. Agora, se essa aposta vai ser bem-sucedida ou não, bom, essa é a pergunta que só o tempo e a geopolítica vão poder responder. Valeu pela companhia